vez, estamos vivenciando a Semana Nacional de Museus. E a Secretaria Municipal de Cultura não poderia ficar de fora. Aqui na Casa da Cultura de São Miguel dos Campos, abriga o Museu Histórico e Cultural Fernando Lopes. Eu convidei o meu amigo e grande escritor, Antônio Valentim, vem para cá, Valentim, que vai falar um pouquinho do que foi e do que é esse prédio para a história de São Miguel dos Campos. Um prédio secular, onde foi construído para ser residência dos barões de São Miguel. Não é isso, Valentim? Muito bem, André. Você já falou tudo o que São Miguel tem de valores sobre a cultura do nosso município. Este palacete se tornou-se a Procuradoria de Júri, né, e a cadeia pública do nosso município. Também se tornou-se tendência na época quando os prefeitos eram nomeados a prefeito de São Miguel dos Campos. Na época que os prefeitos não eram eleitos através do voto, exatamente. A casa, onde hoje é a Casa da Cultura, também se viu como prefeitura de São Miguel. Exatamente, né? Até a década de 40. De 40. E mais ou menos, quando se tornou cadeia pública? Quando foi que foi cadeia? Que a gente já tem as celas aqui. Em 1950 se tornou cadeia pública, porque se precisava de dar uma assistência mais à comunidade do nosso município. Pois é, meu amigo Valentim, muitas são as histórias que o museu abriga. Museu é memória, é identidade. Eu quero convidar você agora a passear e a conhecer um pouquinho da história de São Miguel dos Campos. Aqui é uma sala de exposição temporária, onde se encontra uma exposição do barro. Temos aqui peças originais de Miguel Ramos, do projeto Caminho do Barro, da Feira da Ponte. Temos aqui também peças originais da artesã Dona Irineia, patrimônio vivo de Alagoas. Aqui tem uma escultura de papietagem, representando seu Lenoir. E na nossa programação da semana, temos uma exposição coletiva, onde iremos contar e explicar cada detalhe que se encontra nas peças dessa sala. Essa aqui é a sala Douglas Aprato. Douglas Aprato é uma das grandes personalidades miguelenses. Nascido no ano de 1945, filho do comerciante Daton Tenório de Albuquerque e da professora Dionísia Tenório Aprato, é licenciado em História pela Universidade Federal de Alagoas e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco. É autor de grandes obras, como essa, Caminhos do Açúcar, Engenho e Casa Grande das Alagoas. Recebeu várias honrarias, como essas medalhas, certificados, e é o presidente de honra da AMILA, Academia Miguelense de Letras e Artes. Aqui desse outro lado, nós temos no nosso acervo obras de grandes escritores miguelenses, como Inês de Nogueira Rocha, o poeta Vicente Minervino. Temos também no nosso acervo jornais antigos, com notícias históricas, não só do nosso município, mas de Alagoas como um todo, dando destaque à Folha Miguelense, um jornal miguelense datado da década de 40. Temos também nessa sala fotos antigas de São Miguel dos Campos. Fotos essas de antes e depois de vários cartões postais. E na nossa programação temos também uma exposição que vai contar cada detalhe dessas fotos. Na sala Douglas Aprato também temos Rosa Virgínia e Iramilton Leite. Rosa Virgínia foi quem desenhou a bandeira do nosso município e Iramilton Leite compôs o nosso hino. Temos também exposto o selo oficial de São Miguel dos Campos, que homenageia Ana Lins, o grande Visconde de Sinimbu e os índios caetés. Essa é a sala Douglas Aprato do Museu Histórico e Cultural Fernando Lopes. Continuando o nosso passeio, nesse corredor, temos os gestores culturais, aqueles que deram a sua parcela de contribuição para a cultura miguelense, com destaque para André Vieira, que está na terceira passagem aqui por esta casa.
Aqui temos dois grandes vultos históricos da nossa terra, Visconde de Sinibu e Ana Lins. Visconde de Sinibu, que ocupou vários cargos públicos, era diplomata, foi presidente das províncias de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul e Bahia. A Casa da Cultura ela está situada numa rua em sua homenagem, a Rua Visconde de Sinibu. Ele também recebe uma homenagem na capital, a Praça Visconde de Sinibu, conhecida como Praça Sinibu. Ana Lins, ela que foi uma grande guerreira, ela que lutou muito aqui em São Miguel dos Campos, ainda quando São Miguel era a trincheira da República. Então, é uma grande heroína e tem uma escola também em sua homenagem aqui em nossa cidade. Eles que residiam no Engenho Sinibu, aqui em São Miguel dos Campos. Continuando o nosso passeio, chegamos à Galeria dos Prefeitos, os prefeitos eleitos após a democratização do país. Antigamente, os prefeitos eles eram indicados pelo governador. Era a época dos prefeitos, eram os chamados prefeitos intendentes. E em 1947 essa realidade mudou. E tivemos o nosso prefeito eleito pelo voto popular, que foi José de Medeiros Aprato. De lá para cá, passaram pela prefeitura 16 prefeitos, com destaque para Humberto Alves, que foi o primeiro prefeito a exercer 3 mandatos, o Wellington Torres, que deixou várias obras, como Matadouro, Praça da Matriz, Mercado Público e tantas outras obras, o próprio prédio da prefeitura. Nivaldo Jatobá, que também foi um grande prefeito que deixou várias obras em nossa cidade, um prefeito que teve 2 mandatos. Rosiane Santos, que foi a primeira mulher eleita, ela que marcou a história por ser a única mulher a passar pela prefeitura de São Miguel dos Campos. E destaque também para George Clemente, que é o atual prefeito, ele que já está também no seu 3º mandato. E essa galeria você pode encontrar aqui na Casa da Cultura, os prefeitos com as suas biografias, visitando o nosso museu. O museu tem por finalidade buscar, conservar e expor objetos de interesse duradouro e de valor histórico e cultural. E chegamos ao salão principal do nosso museu, que tem como patrono Fernando Lopes, um grande pintor miguelense que tem obras expostas por todo o Brasil e também no exterior. O nosso museu é composto por um acervo doado por famílias tradicionais miguelenses, e destacamos aqui alguns objetos, como este piano, adquirido e doado pela prefeitura, conjunto de cadeiras namoradeiras, espelho e relógio do século XVIII, objetos de artes sacras como oratórios, imagens, telas de pintores miguelenses, como Eduardo Xavier, Luciano Barbosa, Fernando Santos, Marli Ribeiro, José Pedro e outros. Você encontrará também um rico acervo de objetos em cristais, porcelana, vidro. São peças que dialogam de alguma maneira com a população. Aqui nós temos um armário em madeira, ele que é o objeto ainda original ainda do tempo dos barões. Esse é o único móvel que nós temos aqui da época dos barões, ele que pertenceu à baronesa. E aqui ficam expostos alguns objetos de porcelana. Então tem molheira, tem sopeira, travessa, objetos de porcelana. Veja só, ainda do tempo dos barões. Então esse móvel aqui ele tem mais de 180 anos de história. E uma grande novidade aqui no nosso museu, e a gente está buscando inovar, é o QR Code. Então você pode chegar aqui com o seu celular, pode apontar e ele vai dar diretamente no Instagram do museu e você pode conferir as peças existentes aqui no nosso museu. Então você pode aproximar o seu celular, abrir a câmera do seu celular, aproxima do QR Code, clicou aqui e você será redirecionado ao perfil do Instagram do nosso museu. E você pode entrar e conferir algumas peças existentes aqui no nosso museu. No dia 6 de setembro de 1942, nasceu o homenageado dessa sala, Roberto Lopes, um grande pintor.
falava 2 idiomas fluentemente, espanhol e francês. Aqui temos algumas obras do Roberto Lopes. Ele gostava muito da arte barroca, mas ele em São Miguel dos Campos montou seu primeiro ateliê e se destacou pintando, retratando, na verdade, obras de São Miguel dos Campos, imagens, prédios arquitetônicos. Então foi um grande legado. Lá fora ele ficou mundialmente conhecido também, na Itália, na França. Aqui temos alguns homenageados na sala, que são pintores alagoanos. Aqui tem o Rogério Henrique Gomes, Pierre Chalita, Getúlio Mota, Rosival Lemos, Edgar Bastos. Aqui temos, não sei se dá para você pegar bem, essa aqui é a Tânia Maia, a Pedrosa, né? Então a arte dela. Temos aqui o Aloísio Coimbra, com essa imagem maravilhosa. Aí vamos para aqui, Lula Nogueira, tem o Fabiano Braga, Maria Tereza Vieira, José Paulino, Ismael Pereira, Gaspar Luiz, Everson Fonseca, Lourenço Peixoto, aqui é do Everson também. Aí temos 2 peças aqui, cadeiras de madeira dobrável, que foram doadas por pessoas de São Miguel dos Campos. Uma delas foi a Vânia Maia, né? E a outra pessoa foi o doutor Aguinaldo Machado. Temos os sinos, que foi doado pela igreja, né? Os sinos, ele é datado, tem aqui a data, 1870. Então é bem interessante. Temos esse confessionário que foi doado, ele é datado, na verdade, de 1848. Tem até aqui um... E para finalizar aqui temos esse baú. Historicamente o baú, ele é, na verdade, na época, ele era uma mala, né? Hoje, atualmente, era uma mala, carregavam roupas. Hoje, na verdade, criou aquela coisa historicamente, desde os livros, né, dos filmes, que os piratas guardavam tesouros. A gente brinca um pouquinho aqui com a história do baú, para enfatizar um pouquinho. Esta é a sala José Barbosa. José Barbosa foi um grande produtor de eventos e incentivador da cultura miguelense. Também aqui nesta sala, fazemos uma homenagem às grandes personalidades miguelenses, pessoas que de alguma forma ficaram marcantes em nossa história. Destaco aqui o ator Modesto de Souza, ele que participou de grandes filmes e atuou em grandes teatros do Brasil. Modesto de Souza também teve uma significativa participação política no Brasil. Foi ele que, em 1937, fundou o Sindicato dos Artistas, um importante instrumento de luta a favor dos direitos da classe artística de São Paulo. Destaco também a grande escritora e jornalista miguelense, Guiomar Alcides. Também aqui nesse espaço, nós elencamos as temáticas som, imagem e comunicação. Já pensou em acompanhar uma novela apenas ouvindo a voz dos atores? Parece estranho, né? Para a gente que está acostumado a acompanhar uma novela vendo a imagem dos atores passando em nossa frente, é bem estranho a gente apenas imaginar estar ouvindo a voz dos atores. Mas vejam bem, na década de 20, com o surgimento do rádio, as rádios novelas fizeram grande sucesso no Brasil. Esse é o modelo de rádio da década de 60. Mas também acompanhou esse processo das rádios novelas que fizeram grande sucesso. A televisão, ela veio surgir no Brasil apenas em 1950. Esse modelo aqui, ele é de 1990. Mas
dá para perceber que é bem diferente da TV Smart que você tem aí na sua casa. As primeiras transmissões de TV, elas aconteciam preto e branco. E a TV, assim como o rádio, apenas pessoas que tinham boas condições financeiras poderiam ter um objeto como esse em casa. Aqui nós temos máquinas fotográficas das décadas de 80, 90 e os anos 2000. E aqui nós temos aparelhos telefônicos. Para você ter ideia, o primeiro telefone a ser instalado no Brasil, ele foi instalado na residência onde morava Dom Pedro II, o nosso imperador. Então, os aparelhos telefones analógicos, eles surgiram no Brasil apenas em 1990. Era semelhante a isso aqui, conhecido como tijolão. É bem diferente do modelo que a gente tem hoje. Aqui também a gente traz uma ilustração de um dos antigos cinemas de São Miguel dos Campos. Isso, São Miguel teve mais de um cinema. Esse aqui é o Cinefox. Além desse, havia o Cinema Ideal. O Cinefox, ele foi estreado na década de 60 e era o espaço de encontro da sociedade miguelense. Nesse espaço foi exibido grandes filmes e além da exibição de filmes, o Cinefox ele tinha um palco que servia para a apresentação de artistas miguelenses, para a execução de eventos. E por último, temos aqui máquinas de escrever ou máquinas de datilografar. Essas máquinas, elas revolucionaram a sociedade e todo o ramo da escrita no Brasil e no mundo também. Elas surgiram na segunda metade do século XIX e contribuiu de modo muito significante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Nesse segundo corredor, nós temos dois quadros. Nesse aqui nós temos a campanha e eleição de José de Medeiros a Prato. Vocês lembram que eu falei lá na Galeria dos Prefeitos? Em 1947, José de Medeiros a Prato foi eleito primeiro prefeito. E aqui nós temos aqui imagens de toda a campanha, não é? As caminhadas, a missa de posse, a entrega das chaves da prefeitura e a primeira reunião com os prefeitos eleitos em Alagoas em 1947, como vocês podem conferir. Nesse outro quadro, nós temos o processo histórico do prédio arquitetônico da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Como vocês podem ver aqui, ó, tem toda uma reforma, parte da construção, algumas pinturas que foram feitas ao longo do tempo, a festa da padroeira, né, onde a igreja era totalmente iluminada. E nesse quadro aqui você acompanha um pouco desse processo histórico da Igreja Matriz. Indo eu pelo caminho, com este meu caminhar, é um canto de beleza, porque eu já sei cantar. Oh, meus senhores, queiram desculpar, a cultura está em primeiro lugar, neste lugar. Meus senhores e senhoras, que vieram apreciar esta era aqui da casa, para o povo se alegrar. Oh, meus senhores, queiram desculpar, a cultura está em primeiro lugar, neste lugar. Meu nome é Ana Paula Rocha Lins, mestra de São Miguel dos Campos, para falar sobre a taeira de São Miguel dos Campos. A taeira é uma dança folclórica onde nós temos como exemplo a nossa mestra pioneira, Naída Albertina, da Rocha Vieira. Nossa mestra pioneira, queremos nela falar, que recriou o folclore do lugar. Nossa mestra pioneira, queremos nela falar, que recriou o folclore do lugar. Naída Albertina, essa mestra maravilhosa, dedicada a seus filhos, netos e parentes e queridos.
Então ela está aqui, ela não tem um só dom como mestra da taeira de São Miguel dos Campos, mas sim como bloco Sinhazinha Flor, da onde ela também fazia parte, né? E como também da arte culinária, né? Naída Albertina, ela tinha vários dons. Era uma mulher devota, temente a Deus. Então, o que eu tenho de dizer é que é um exemplo de vida para todos nós. Essa é a Sala Naída Albertina, um espaço que homenageia as tradicionais festas da cultura popular. Temos aqui nesse espaço homenagem à taieira, onde podemos ver fotos com apresentações de taieira no nosso município e nos municípios circunvizinhos. Temos também homenagem à arte sacra, dando destaque à imagem de São Benedito. O reizado, a taieira feita em bonecas. Temos também o guerreiro, o boi. Essas fotos representando o guerreiro, onde são feitas apresentações aqui no nosso município. E aqui nesse espaço temos uma homenagem ao carnaval, dando destaque ao tradicional bloco miguelense Peru da Madrugada, onde podemos ver as avenidas lotadas de foliões. Temos, desse outro lado, uma homenagem à Naída Albertina, com esses instrumentos que foram utilizados por ela mesma na sua taieira. O estandarte do bloco Sinhazinha Flor em uma foto dessa grande folclorista miguelense. Esta sala pertence a Maria Cândida Palmeira, uma das grandes homenageadas aqui no Museu Fernando Lopes. Maria Cândida foi uma grande jornalista, ela foi promotora de eventos, colunista social da Gazeta do Estado de Alagoas. Ela nasceu no ano de 1938 e faleceu em 2008. Aqui a gente vai encontrar alguns materiais que pertencem a Maria Cândida, como esses dois retratos, né, a qual possui a foto dela, dessa grande mulher. E outra coisa também que nós vamos ter aqui, alguns utensílios, que são algumas perfumarias que Maria Cândida chegou a usar, né, para vocês darem uma olhada aqui. São perfumes importados de Paris, né, para você ver como ela era estilosa, luxuosa, né, do fato dela frequentar a alta sociedade. E também nós vamos ter aqui alguns utensílios, talheres, né, da época de 30, praticamente usada no cotidiano até de Maria Cândida mesmo. Então essa é a parte que a gente trata sobre essa grande personagem, né, em que ela é homenageada. Agora a gente vai conhecer também uma temática que se encontra aqui na sala dela, que é a história da indústria e da manufatura de São Miguel dos Campos. A região de São Miguel dos Campos foi um grande agro de manufatura. Isso quer dizer que muitos engenhos se instalaram aqui nessa região. Como nós temos presente o engenho Varrela, o engenho Furado, o engenho São Miguel, o novo Sinibu e propriamente o Sinibu, né, que foi um dos engenhos principal aqui, que foi herdado por Ana Lins. É bom deixar claro que as casas dos senhores de engenhos nem sempre eram luxuosas. Só que a casa do engenho Varrela e do engenho Prata, os senhores de engenho tinham mais condições, capital financeiro, para manter o seu conforto. Mas em algumas casas dos senhores de engenho, já outras, o conforto não era tanto. Isso se dava porque os senhores de engenho não estavam tão preocupados com a casa, mas sim com a produção do açúcar. Desde que o açúcar saísse bem, para ser comerciado para Portugal, isso valia a pena. Uma das coisas que a gente vai ver aqui presente, pessoal, é a produção da cana-de-açúcar, mais ou menos como se dava por esses quadros. Uma indústria que aconteceu em 1913, vamos dizer assim, foi a segunda indústria, né, que depois da usina Cansanção de Sinibu, quando a região pertencia a São Miguel, vamos dizer assim que a segunda indústria a ser instalada aqui em São Miguel foi a fábrica de tecido São Miguel. Essa fábrica de tecido foi instalada em 1913 até 1975. O fundador, vamos dizer assim, dessa indústria foi Bernardo Lopes, né, um imigrante espanhol que veio para cá, para a região de São Miguel, para tentar fluir a questão da industrialização de São Miguel dos Campos. Outra questão também que a gente vê é uma outra indústria, que é a indústria de tecido Vera Cruz. Essa indústria ela foi instalada mais ou menos em 1926.
e ela chegou até meados de 2000, mais ou menos. Então essa foi uma das grandes indústrias que concorreu com a indústria de tecelagem. E em paralelo com essas indústrias, nós tivemos também a questão da manufatura. A gente vai ver essas máquinas aqui de costura da década de 30, para vocês verem mais ou menos como se baseava a produção, né? Hoje é bem mais modernizado, mas geralmente naquela época o trabalho de manufatura se dava dessa maneira. Aí aqui você vai ver uma máquina de espremer frutas, os ferros como era passado na época, né? Que a questão colocava a brasa dentro para poder aquecer, e um objeto de tear tecido. Esse objeto de tear tecido era feito praticamente em casa, né? Para facilitar na compra de tecido, vamos dizer assim, fazendo o tecido em casa, se tornar até mais barato a produção daqueles que desejariam ter o seu próprio tecido em casa. E outra coisa também, para a gente vai finalizar aqui, a gente começou com um engenho que era o engenho São Miguel, depois passou para o engenho Sinibu. Esse engenho Sinibu pendurou por muito tempo na produção de cana-de-açúcar. Depois esse engenho passou para um grupo, né, uma corporação, uma companhia, que é Vale de Melhoramento do Rio São Miguel, que foi uma usina que foi feita, né, em cima desse engenho, do engenho Sinibu. Esse engenho futuramente passou a ser a usina Caeté. A usina Caeté investiu bastante na produção de maquinário, né, que tornou a produção do açúcar mais viável para exportação e importação aqui do país. Então você vai ver toda essa produção aqui, não só de açúcar, mas também de álcool, que a usina Caeté chegou a produzir. E essa foi a visita online no Museu Histórico Cultural Fernando Lopes. E convidamos para que tão breve você possa fazer uma visita presencialmente. São Miguel dos Campos, uma cidade futuro.